Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com mais um episódio do podcast Nutri Sem Filtro e a gente vai conversar com o médico radiologista, Dr. Marcelo Nassif, né, para a gente entender a importância dos exames de imagem, né, para o diagnóstico de doenças, como, por exemplo, o câncer e outras doenças, né? Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Sabrina? Para mim é um prazer estar aqui com você. Espero aí poder falar um pouquinho da minha especialidade, das dúvidas aí que muitas pessoas acabam tendo. A radiologia é uma especialidade nova ou ela é antiga? A radiologia começou quando inventaram o raio-x, né? Foi um cara chamado William Röntgen que inventou isso. E na época era um aparelho que ninguém sabia para que ia servir, né? Então as pessoas tiravam fotos. Então não começou com o intuito médico inicialmente. Então as pessoas faziam cabines, entravam lá dentro para tirar foto do esqueleto, né? Então tirava foto da mão com um anel, por exemplo. Que legal. Era uma coisa assim. Não era para fins médicos. Não eram para fins médicos. O intuito era estético, assim, né? Era uma coisa nova. E as pessoas começavam a receber radiação com aquilo, né? Sim. Então, muitas pessoas no início eram irradiadas de forma errada, tiveram problemas, às vezes médicos, né? exato. E depois, com o tempo, isso foi sendo visto como uma forma de estudar algumas doenças, principalmente no início, doenças ósseas, né? Ortopédicas, que era o que dava para se ver na época. E depois isso foi expandindo, assim. Então, de 1985 assim, até na Primeira Guerra Mundial, foi um uso assim, não médico. E depois da Primeira Guerra, que vieram as pessoas com traumas e doenças, assim, eles começaram a fazer grandes avanços na radiologia. Tá. E começou com raio-x, né? Então, por isso que o nome, no início, era radiologia só, né? E depois, com o tempo, surgiu ultrassom, surgiu tomografia, a ressonância, densitometria óssea, mamografia, que são os outros métodos que entram dentro da a hemodinâmica, né? O angiógrafo, que também é utilizado pelo radiologista intervencionista. Então, tudo que tem de imagem hoje, a radiologia faz parte. Tá. Então, o nome da especialidade hoje é radiologia e diagnóstico por imagem. Ah, tá? Mas antes da radiologia, como que eles faziam um diagnóstico de doenças, por exemplo? Antes de ter a imagem, né? Então, no começo não tinha, né? Era só exame físico, as pessoas tinham que apalpar e fazer o diagnóstico ou colocando na sala e abrindo, né? Então, até pouco tempo, assim, eu tenho familiares médicos, né? Então, assim, meu pai viveu isso, né? Então, não tinha exame... ultrassom, por exemplo, tomografia. Então, você tinha uma suspeita. Vou falar de uma coisa simples, uma apendicite. Tá. Você achava que era, você colocava na sala, abria e via se era. Então, o nome era laparotomia exploradora, né? Conforme os métodos foram ficando melhores, né, e mais eficientes, hoje em dia é raro, né? Geralmente abrir para fazer o diagnóstico, né? Graças a Deus, né? Ainda existem algumas indicações, né? Porque a radiologia não consegue, em todos os casos, responder, né? Então, ainda existem algumas indicações para a laparotomia exploradora. Mas é muito raro. Hoje em dia, o cirurgião ele já entra sabendo até qual a cirurgia que ele vai fazer, o tempo cirúrgico. Ele se planeja muito. Sabe tudo já, baseado nas imagens que foram realizadas. Tá. E qual que é a importância da radiologia para o diagnóstico de doenças? É fundamental hoje em dia, né? Hoje em dia, existe assim... É claro que... existe uma série de doenças onde a conversa do médico com o paciente
os exames laboratoriais e o exame físico conseguem resolver uma grande parte aí das doenças. Agora, existem outras situações que a radiologia é fundamental, principalmente quando o médico fica em dúvida, né, naquele diagnóstico ou a apresentação da doença não é uma apresentação clássica. E aí, muitas vezes, a gente que faz a especialidade, né, porque a gente vê sempre um viés aí da medicina, né? Porque quando a pessoa faz o exame físico, trata e vai embora, acaba não indo para a radiologia. Mas a gente observa que muitas das vezes a pessoa está pensando num diagnóstico, a gente acha outra coisa, sabe? Então, entendi. além de você falar, responder a pergunta do médico, né? Se é aquilo ou não, a gente encontra outras coisas que muitas vezes é um tumor numa fase inicial ou uma doença inflamatória numa fase inicial e a gente consegue, com aquela imagem, ajudar a fazer um tratamento mais precoce. Mas existe, então, a radiologia preventiva ou não? Poderia existir, sim. Em alguns casos, aí a gente entra num cenário onde é quem paga a conta, né? Então, hoje no Brasil nós temos o SUS, né? Então várias pessoas fazem exames pelo SUS e a gente tem, sim, critérios muito bem estabelecidos para se fazer exames de triagem. Tá. O que é triagem? A gente sabe mais ou menos em alguma doença. Por exemplo, vou falar câncer de mama. Então, toda mulher acima de 40 anos vai fazer uma mamografia, mesmo estando normal, tá? Então, ela não precisa ter um sintoma, não precisa ter uma dor, não precisa ter nada disso. Ela vai fazer aquele exame para a gente poder, com certeza, evitar de ter um câncer não diagnosticado ou um câncer que seja diagnosticado tardiamente, tá? Por outro lado, existem alguns casos onde o SUS não consegue fazer esses exames de triagem para toda a população, tá? No sistema privado ou para quem tem convênio, existem outras condições que a gente consegue fazer alguns exames de triagem. Mas, como o custo é muito alto, existem até diretrizes, né? Então, a pessoa que tem... Vou falar aqui mais ou menos no caso de doença aterosclerótica, por exemplo, com pessoas que têm doença de carótida. Em alguns casos, o único jeito de você estratificar o risco é fazendo imagem, tá? Então, por mais que você faça exame de sangue, você sabe a história familiar, você não sabe realmente se aquela pessoa tem ou não doença, né? Então, assim, você consegue estimar uma probabilidade, mas você não tem certeza. A partir do momento que você faz a imagem, você passa a ter certeza se aquela pessoa tem ou não aquela doença. Então, isso serve para doença aterosclerótica incarótida, que geralmente serve para AVC, né? Então, as pessoas que têm risco de acidente vascular cerebral podem fazer esse tipo de exame. E hoje em dia, na verdade, desde 2003 já tem isso no Brasil, por exemplo, existe exame para doença arterial coronariana, que é a tomografia de coronária, a angiotomografia de coronária, que pode ser feita. Quando a gente fala em triagem, o ideal é fazer o score de cálcio, né? Que é um método simples, barato e sem contraste, né? Mas mesmo assim, só para você entender, tem vários convênios que não pagam, entendeu? Então, no final, a imagem ela ajuda nisso, né? Como se fosse um meio de prevenir e ajudar o médico até no tratamento. Será que esse tratamento que eu estou fazendo, a dose está adequada? Eu preciso fazer doses maiores ou não? Ou de repente a pessoa tem a história familiar, né? Já tem uma hipercolesterolemia, já tem vários indícios que pode haver, né? E com um exame de imagem ela poderia ter certeza ou não. Isso, né? E olha o que acontece às vezes. A pessoa tem história familiar, ela tem doença, mas às vezes é atleta, tem todos os riscos modificáveis, a pessoa consegue tirar aquilo, e quando faz a imagem,
está normal. Então, para que você vai tratar essa pessoa durante tempos, às vezes 10, 15 anos? Porque quando a gente fala com medicamento, se aquela pessoa está normal naquele momento. Claro, você vai tratar os fatores de risco, mas às vezes você não precisa fazer medicamentos em doses altas para quem não tem a doença ainda. Por outro lado, existem pessoas que não têm risco elevado, fazem a imagem e têm doença. Então, o exame de imagem ele consegue reestratificar o paciente que está sendo tratado. Então, hoje em dia eu enxergo como talvez a forma mais adequada se você for pensar a longo prazo, né? Porque se pegar uma mulher de 40 anos, quanto tempo mais ela vai viver, quanto tempo mais ela vai precisar ser avaliada, acompanhada. Uma pessoa, um homem de 40 anos, mesma coisa, né? Hoje em dia, no Brasil, vive muito mais tempo do que era antigamente. Então, não dá para ser como era, né? Essa é a verdade. E são vários exames que existem, né? De imagem, hoje em dia. Então, um serviço assim bem completo que vai ter na maioria dos setores de imagem, assim, vai ter radiologia convencional, que é pelo raio-x, né? Então, é comum ainda, você faz de tórax, seios da face, são os mais feitos, mas de toda estrutura de esqueleto, né? Principalmente na ortopedia. Quem anda de bicicleta, por exemplo, e se quebra, né? Sabe muito bem o que é isso. Aí é mais ósseo, né? Mais estrutura óssea. Em alguns casos, por exemplo, criança está brincando com uma moeda, alguma coisa, e engole. Então você consegue fazer com um raio-x, você consegue saber onde está aquela estrutura, sabe? Sem precisar fazer uma tomografia, às vezes. E é um método rápido, simples, não é tão caro. Então resolve ainda em bastante... vários casos, assim. Aí a gente tem o ultrassom, que ajuda demais também, né? Várias doenças, por exemplo, você com ultrassom consegue estratificar, esteatose hepática, né? Aterosclerose também. Ultrassom de abdômen total. Abdômen total, para ver cálculo de rim. Às vezes transvaginal, né? Toda mulher acaba fazendo transvaginal, vê ovário, útero. Quem está grávido, né? Para fazer o acompanhamento da gestação, ver se tem alguma anomalia, alguma coisa assim, ou se a gestação está sendo normal. E o ultrassom também não é tão antigo, né? Que eu lembro que minha mãe falou que teve que ir para São Paulo para fazer o ultrassom do meu irmão. E ele vem, né? Então, o ultrassom, o grande desenvolvimento dele foi na Segunda Grande Guerra, né? Porque o ultrassom é como se fosse um sonar, né, dos submarinos. Então ele foi desenvolvido para identificar os outros submarinos. Essa foi a tecnologia. Então ele emite um som, bate na estrutura, esse som volta. Igual de morcego. Exatamente. É basicamente isso. Só que existem detectores que transformam aquilo em imagem. Tá? E existe, por exemplo, quem já ficou grávido sabe que você consegue escutar o som do batimento, né? Doppler, por exemplo, você também consegue. E é por isso, porque você consegue avaliar o som, a velocidade do som, a amplitude desse som, e esse som como passa nas estruturas, né? Líquido, por exemplo, ele passa fácil, né? Então, tudo que é líquido é muito bom para o ultrassom. Sim. Estrutura óssea já não é bom. Então, existe essa diferença aí para o método. Então, você tem o raio-x, que é muito bom para osso, você tem o ultrassom, que não é tão bom para o osso, né? Aí tem a tomografia também, tomografia, né? Que também usa radiação, né? Todos usam, todos que você está falando... Não, o ultrassom não tem radiação. É só esse sonar o ultrassom mesmo, você né? pode fazer quantas vezes quiser, não tem problema nenhum. A ressonância também não tem radiação, né? Um outro método que usa pulso de radiofrequência. Então, no final, eu costumo brincar que é como se fosse um grande ímã, só que você tem como aumentar e diminuir a potência daquele ímã. Né? Então, você emite pulsos, esses pulsos controlam daí a orientação dos nossos prótons de hidrogênio. Então, ressonância depende do que você... vai estudar, né? A grande maioria dos aparelhos estuda água. Então, como o nosso corpo
75% é água, a gente consegue avaliar isso muito bem. Tá. Então, a ressonância é basicamente você ficar brincando com os prótons de hidrogênio, e aí a velocidade de retorno ao spin estacionário, né? Não sei se você vai falar disso de física, né? Mas é um papo que vai mais ou menos por aí. Tá. E isso se transforma em imagem, tá? Pela velocidade de transformação dessas estruturas. Tá. E aí você consegue ver com muita qualidade gordura, estrutura músculo tendínea, cartilagem. E qual que é a diferença da ultrassom para tomografia? Eu nunca sei, assim, porque às vezes da tomografia para ressonância, né? A tomografia, o que eu acho que é mais simples assim de se ver, né? A tomografia mostra muito bem o cálcio do osso, tá? Então, quando você olhar uma imagem e você conseguir identificar, por exemplo, o fêmur calcificado ou o crânio calcificado, aquilo ali é uma tomografia. A ressonância não mostra osso. É só partes moles. Ela mostra estruturas que têm água. Então, assim, dentro do nosso osso tem um pouco de água porque as células hematopoéticas estão dentro do nosso osso. Então, a gordura e a medula hematopoética dentro do osso a gente consegue ver. Mas a gente não consegue ver a parte cortical do osso. Então, a gente sabe que está ali, né? Então, quando você faz uma ressonância de coluna, você sabe aonde estão os corpos vertebrais, onde está o canal, tudo, mas você não vê o osso. Então, muitas vezes, um método tem que complementar o outro. Fratura de costela, por exemplo. Às vezes você faz a tomografia, a costela está alinhada, né? Então, você não consegue ver a fratura ali direito. Aí você faz a ressonância, você vê que tem edema, tem líquido ali em volta. Aí você fala, opa, ali tem uma fratura. Né? Por outro lado, se você demora um pouco mais, o paciente continua respirando, essa fratura ela se mexe, né? E com o tempo, às vezes 15 dias depois, teve um trauma 15 dias atrás. Aí o paciente volta, né? No mesmo dia foi no hospital, não viu fratura, mas ficou com aquela dor incomodando, né? Aí 15 dias depois volta, tem a fratura lá. Não é que não tinha fratura, mexeu, a fratura já estava lá, mas como ele foi mexendo e respirando e tal, o osso deslocou. Entendi. Então, é uma outra forma de se fazer o diagnóstico, assim. E a mamografia, você já falou, né? Então, mamografia é uma área onde, na verdade, a radiologia ela foi se subespecializando, né? Tem dois conceitos nisso daí. Eu me formei em 2000 e de lá para cá eu vi assim, uma ultra super especialização da radiologia, né? Então, assim, existem médicos hoje em dia que só fazem, sei lá, musculoesquelético, tornozelo. Então, o cara só trabalha dando laudo de tornozelo. Só que a medicina no Brasil, principalmente no interior, né, fora das grandes capitais, ela precisa de alguém que tenha uma ampla visão do que é a radiologia. Né? E aí, senão você não consegue assim, montar uma equipe, você não consegue ter alguém que vá dar um plantão, por exemplo. Como que você vai ter, sei lá, 30 especialistas para dar um plantão, né? Porque cada um atende uma área. Então, hoje em dia, está tendo uma supervalorização do médico radiologista que tem essa visão ampla. Não significa que ele não é especialista. Ele é especialista. Só que ele consegue resolver aí 90% do que é necessário. Para ele, né? Isso. E aí a gente vai criando assim subespecialidades. Então, hoje, na maioria dos lugares que eu trabalho, eu busco esse profissional, por exemplo. É o que tem essa ampla visão. E às vezes assim, não, eu gosto de musculoesquelético. Eu gosto de neuro. Eu estudei neuro. Eu fiz um quarto, um quinto ano em neuro. Então esse cara, ele consegue atender, fazer o feijão com arroz, básico, né, que é o que a gente fala, com eficiência, né? E ele consegue, em alguns casos, ser especialista. Então, a gente manda aqueles exames mais difíceis para aquela pessoa, mas ele faz de tudo ali também, né? Porque senão
você acaba tendo que ter muitos médicos, Pra uma cada coisa um só, fica né? mal remunerado, não fica satisfeito, fica frustrado, e não é necessário, essa que é a verdade. Entendi. Por outro lado, às vezes aqui a gente tem algumas dificuldades, né? A pessoa se super especializa e esquece o básico. E aí a pessoa não consegue voltar mais para fazer aquele básico, sabe? Então, hoje em dia o mercado está um pouco assim, difícil por causa disso. E é importante você ver a pessoa como um todo ali, né? Porque tá tudo meio que interligado, né? Sim. Então, a pessoa que tem a radiologia de uma forma ampla, ela consegue ser um especialista mais eficiente do que quem só vê algumas coisas, sabe? E é por isso que eu acho que quando a gente trabalha dentro de hospital e continua interagindo com as outras especialidades, né? Otorrino, neuro, cabeça e pescoço, cirurgião torácico. Você interage com todas as especialidades. Você interage com todos, né? Obstetrícia, todos, vascular, tudo. Então, assim, é muito importante isso, na verdade, porque você consegue, às vezes, você está olhando outro dia, era um ultrassom de tireoide, né? Aí a paciente tinha uma doença autoimune da tireoide. Só que vendo a carótida que está aqui do lado, né? Num ultrassom que não era para ver a carótida, foi vista uma vasculite. Então, assim, a pessoa, às vezes, com um diagnóstico que não está feito por um exame simples que está ali na sua frente, se você tem essa capacidade, você consegue fazer o diagnóstico. E isso ajuda muito o paciente, né? Você já fez, assim, alguma vez um diagnóstico... Era para ver uma coisa e você viu outra? Sim. Várias vezes já, assim? Eu tô com um caso agora, recente, né? Eu faço radiologia intervencionista percutânea, né? Então, biópsia, ablação, drenagem. O que é ablação? Quando, vamos supor, você tem um tumor no rim, né? Se esse tumor, às vezes, é de uns 2 centímetros, ao invés de você fazer uma nefrectomia, você pode ir com uma agulha até esse tumor, coloca ele num raio, né, que ocupe e consiga queimar, né, na verdade, esse tumor, e você pode fazer por crioablação, que congelando aquela lesão. Então você mata sem precisar abrir e sem precisar perder o rim, por exemplo. Isso pode ser feito no fígado, estruturas de partes moles, alguns tumores ósseos. Que legal, Tem né? algumas indicações legais para ablação. Não é todo convênio que aceita, né? Então tem essas transições, né? Entre o que pode ser feito pelo convênio, o que tem que ser particular. Mas era um paciente que há uns 17 anos atrás tinha feito uma nefrectomia por um tumor de rim. E não tinha linfonodo acometido, estruturas vasculares todas livres. Então, assim, ele foi dado como curado, praticamente, né? Ele evoluiu com uma doença inflamatória intestinal e foi feito um imunossupressor para ele. Aí, num exame de imagem, eu estava laudando um exame de abdômen dele. Eu vi no pulmão um tumor, né? Uma massa. E aí, comentando com a médica assistente dele, falei, dá pra gente fazer uma biópsia, né? Pra ver o que é e tal. E veio o resultado essa semana. Era o tumor de rim dele que estava voltando agora, só que no pulmão, metástase. Então, a importância da gente estar olhando aquela região que a gente de interesse, né, pelo médico, mas olhar também todas as estruturas que estão na imagem, né? Porque é aí que você salva. Olhar, né? Porque se você deixa passar, às vezes a pessoa com 5 anos depois não consegue tratar mais. Não tem mais como fazer, né? Então, isso a gente aprende muito na residência, né? Tem essas discussões. A nossa vida no dia a dia vai fazendo a gente fazer as coisas um pouco mais focadas, né? Porque não tem jeito, você tem que aprender a resumir um pouco aquilo, mas nunca deixar de ver a imagem como um todo ou o paciente como um todo, né? Então, isso aí é importante.
No câncer, o exame de imagem é muito importante, né? Fundamental. Aí é uma área que sem imagem não, difícil, não, porque às vezes não se não faz tem sintoma, tratamento. né? Então, muitos deles não têm nada de sintoma, né? Ainda mais hoje em dia que teve uma evolução muito grande de marcadores genéticos, né? Então, em mama, por exemplo, às vezes a mulher não tem nada, mas sabe que tem um marcador genético de alta probabilidade. Você já ouviu falar daquelas mastectomias? Eles tiram antes de ter, né? Antes de vir a ter. Até aquela atriz lá, Angelina Jolie, Isso, né? Exatamente. E isso tem para outros tipos de tumores, né? Você faz um painel genético e você consegue, em alguns casos, saber se você tem ou não a mutação, né? Agora, como que acontece usualmente? A pessoa tem um sintoma, um sangramento, ou uma dor, ou um emagrecimento, né? E aí procura o médico, faz um exame e vê o tumor. Geralmente é assim que se faz o diagnóstico. E pode ser ultrassom, pode ser tomografia, né? Dependendo da região. Ovário, por exemplo, muitas das vezes é pelo ultrassom transvaginal. Né? Você faz e vê, tem um nódulo, né? Faz diagnóstico diferencial com tumores benignos, né? Nem sempre são tumores malignos, né? Mas tem endometriose, por exemplo, que às vezes dá ou tem até aparência de tumor, mas na verdade é uma endometriose, né? O tumor seria uma proliferação de células, né, descoordenada, né? Isso. Geralmente é assim que acontece, né? Por algum motivo aquela célula ela perde a capacidade de apoptose, né, de morte celular, e ela começa a ter uma proliferação aleatória, geralmente por uma mutação que vai ter um outro tipo de célula ali presente. E qual que é a diferença do tumor benigno para o maligno? O benigno, normalmente, é tecido da própria região, a maioria das vezes, né? Claro que é difícil generalizar, mas geralmente são tecidos do próprio órgão, né? Então, deixa eu, por exemplo, no fígado, né? Você tem uma hiperplasia nodular focal, que é uma parte do próprio fígado que começa a hipertrofiar e começa a ficar grande e tal, né? Por outro lado, você pode ter tumor benigno, que é uma célula diferente que está ali naquela região, né? Um lipoma, por exemplo, acontece isso muito. Então, pode ser na pele, subcutâneo, você pode ter um lipoma no intestino. E esse lipoma, às vezes, servir como um fator de obstrução intestinal. Então, às vezes, a pessoa chega no hospital com dor intestinal e tem um lipoma. Que é benigno. Operou, acabou. Tá tratado, né? Por outro lado, você pode olhar macroscopicamente e achar que é um lipoma, mas vem a patologia e fala que é um lipossarcoma. Então teve uma mutação ali e aquilo se transformou em algo maligno, sabe? Então nem sempre a divisão é só em benigno e maligno. Existe o benigno que pode se transformar em maligno. Como os pólipos do intestino, por exemplo. Perfeito, perfeito. O pólipo eu acho que é principal. Tanto que quem tem pólipo hoje em dia, a maioria se acaba fazendo polipectomia, né? Pela própria colonoscopia, para evitar de ter evolução, né? Por outro lado, existem pessoas que têm mutações genéticas que, com certeza, aquele pólipo vai virar um tumor. Mas isso aí não tem como saber antes, né? Isso aí tem que... Geralmente tem história familiar, né? A história familiar manda nisso. Muito, né? Por outro lado, às vezes famílias que não tiveram acesso a exames de imagem, a pessoa às vezes morre e não sabe que foi isso, que foi por aquilo, entendeu? Então essa história é fundamental. E eu acho que hoje em dia, sim, os avanços que tiveram na medicina foram muito legais, porque a gente passa a ter os relatórios dos pacientes todos de forma organizada. Tem muitos hospitais hoje e até seguradoras, né, de convênios que passam a ter a ficha do paciente no celular, assim, né? Você entra no app, você sabe toda a história do né? paciente. E isso cada vez mais é importante. Imagina, você faz uma viagem, vai de férias com a sua família para qualquer lugar. Chega lá, ninguém sabe o que você tem, às vezes você não tem um acidente, você chega no hospital,
as pessoas vão conseguir ter acesso à sua história, né? Aham. Então, isso aí é um avanço que eu acho Muito que é importante, muito né? importante, muito importante. Tá. Uma curiosidade que eu tenho, a pessoa que tem prótese de seio para fazer a mamografia é pior ou não? Então, existem formas de você fazer o exame, né? Existe algumas situações que na mama você pode fazer cirurgias que deixam o tecido mamário, tá? Outras que retiram esse tecido mamário. Eu entendo que a sua pergunta é para quem colocou a prótese por estética, né? Isso, por estética. Então, o tecido de glandular da mama tá ali. Tá ali, Você pode colocar essa prótese por trás do músculo ou a prótese pode estar na frente do músculo, tá? Quando ela está por trás do músculo, é simples de você fazer isso na mamografia. Porque o tecido está para frente. O tecido está na frente ali. Tá. É claro que existe uma forma de se fazer a compressão ali, né? Agora, quando é o inverso, é um pouco mais complicado. Mas todas elas você consegue avaliar de uma maneira boa. Tem assim. como. Tem como. Em alguns casos, é importante fazer ressonância de mama, tá? Porque é o jeito de você estudar melhor aquele tecido. Porque geralmente a gente faz ultrassom de mama e mamografia, né? Isso. Nas cirurgias, em fez uma quadrantectomia ou fez alguma manipulação do tecido e ficou um desarranjo arquitetural, tem algumas calcificações, esteatonecrose e tal, às vezes a mamografia consegue avaliar melhor a ressonância de mama consegue avaliar melhor aquele tecido. Tá. Mas assim, todo médico que faz esse acompanhamento, né, seja mastologista ou ginecologista, né, que acaba fazendo esse acompanhamento, ele sabe o momento de inserir a ressonância para essa avaliação de estratificação de câncer, né? Porque daí a ideia é fazer um diagnóstico de câncer precoce, né? Então, dá para ser feito. O problema na mamografia é quando a mulher é muito jovem e tem história familiar. Essa é uma situação complexa às vezes, porque a mamografia não mostra nada. A mama de mulheres jovens ela tem um tecido muito mais denso. Então, quando você faz o raio-x, você não consegue estudar as estruturas que são necessárias. Sei. E é por isso que faz o ultrassom. Muitas vezes o ultrassom, nesse momento, ele serve para ajudar e vai direto para a ressonância, porque a mamografia não ajuda em pessoas com menos de 35 anos, por exemplo. Porque às vezes aparece uma coisa, por exemplo, no ultrassom e na mamografia não aparece. Não aparece. Isso é uma outra coisa que é importante, né? E gera conflito, sempre, né? Eu tenho um exame que fala que é normal, eu tenho um outro exame que fala que tem doença e eu tenho um outro exame que fica na dúvida, né? E aí? E a tendência poxa, mas se eu fiz um ultrassom, a mamografia e a ressonância tem que vir e bater o martelo. E não é assim que funciona. Tem várias vezes que só a mamografia vai ser o suficiente. Então, às vezes a ressonância entra ali e atrapalha. Então, saber indicar ou saber qual é o melhor método para cada doença é importante também. Na França tem uma situação muito interessante, porque às vezes os médicos, de uma maneira geral, podem pedir exames que não são o melhor método para aquele paciente naquela situação, sabe? Então, na França, eles usam o radiologista para balancear, né? Então, muitas vezes, eu vou fazer um ultrassom, eu vou fazer um raio-x, vou fazer uma tomografia, vou fazer uma ressonância e vou fazer um PET-CT, tá? Muitas vezes a pessoa tem que ir direto para o PET-CT. Ele não precisa fazer esse resto antes aqui, entendeu? Então, isso gera uma economia. Por outro lado, não precisa fazer PET-CT. O ultrassom aqui vai resolver, entendeu? Então, não existe um escalonamento dos métodos de imagem para todo mundo, entendeu? Existe, sim, a doença e qual o exame é melhor para aquela doença. E isso, às vezes, dá problema. Eu acho que o grande problema hoje dos convênios, né, e de quem paga as contas é exatamente isso. Como usar o recurso
o dinheiro Da melhor de uma maneira né? correta, sabe? Por outro lado, muitas vezes fala, eu tô pagando, né? Então eu tenho direito, né? E aí é um problema isso, sabe? E você falou do CT, o PET scan? É a mesma Isso, coisa? isso. E ele é indicado em quais momentos, assim? Então, na parte que é, né, o PET scan e... o PET scan é um método de medicina nuclear, que não entra na radiologia, convencional. É da medicina nuclear. Então, são especialidades diferentes. Você se forma em radiologia, diagnóstico por imagem, e você se forma em médico nuclear. O médico nuclear, ele também tem diagnóstico e terapêutico. Tá? Então, ele pode fazer alguns tipos de tratamento usando os radiotraçadores. Exato. Então, é uma especialidade à parte. Alguns médicos... Onde que ele atua, assim? Por exemplo, na parte cardiológica, né, você tem toda a cintilografia para ser feito estudo de isquemia miocárdica. Hoje em dia, estudo para amiloidose cardíaca, você tem uma indicação muito legal. Parte óssea, né? Então tumores ósseos, metástases, tumor de próstata. Tem muita indicação, na verdade. Paciente com hemorragia digestiva, né? Quando ela tem um alto débito, a gente consegue fazer, às vezes, pela tomografia. Injeta o contraste e consegue ver pela tomografia ou arteriografia. Agora, se aquele sangramento tem baixo débito, muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, você tem uma arteriografia ou até uma angiotomografia normal e a medicina nuclear consegue identificar aquele sangramento ali de baixo débito, sabe? Então, e o PET scan é parte da medicina nuclear? Então, aí o PET scan é um método da medicina nuclear. Quando você faz o PET-CT, é a junção da medicina nuclear com a radiologia. Então, você tem a imagem da tomografia computadorizada e você tem a imagem funcional da medicina nuclear. E é no corpo inteiro? Você faz no corpo inteiro. No corpo inteiro. E geralmente é para estadiamento de tumor, né? Já então, a pessoa que já tem o que vai começar um tratamento, então você vai ver, né, nos outros exames remissão daquela doença, né? Ou até para fazer diagnóstico em alguns casos, assim, para ver se existe lesão em algum outro lugar que os métodos não viram, né? Então, a ressonância até tem isso, que é um método de ressonância de corpo inteiro. Tá até saindo umas matérias em revista, não sei se você chegou a ver. Não. Tem gente nos Estados Unidos pagando para fazer ressonância de corpo inteiro. Virou uma coisa meio que esses influencers e tal, tipo, passaram a fazer, entendeu? Então, aquela Kardashian, né? Chega lá e faz, e aí bota na televisão e todo mundo quer fazer, né? Então, ressonância de corpo inteiro, não existe indicação, mas as pessoas estão fazendo. Por quê? Não tem radiação, não tem nada, e a pessoa faz aquilo lá e vê se tem alguma coisa. Tumor ou alguma coisa assim. Mas, por outro lado, existe a indicação de se fazer esse tipo de exame, né? Então, algumas doenças genéticas, né? É bem interessante você fazer, porque você consegue mapear toda ela e com o tratamento você consegue ter certeza que ela está em remissão ou está estável, sabe? Sim. Se você faz só de uma região do corpo, você não vai conseguir ter esse aspecto todo, porque às vezes a doença está no tórax, está no pulmão, está tá no pulmão, está na pelve. E o câncer, geralmente, às vezes dá metástase, né? E aí você consegue ver outros lugares. Consegue ver outros lugares, exato. Então, no Brasil, por exemplo, linfoma, né? É uma indicação bem interessante, né? Tumor de cólon também. Tem o problema de, novamente, né? Quem vai pagar, né? Sempre isso daí e é um exame caro, né? É caro. Tá reduzindo o preço, né? Mas ainda é dentro dos exames que existem, é um exame caro. Mas tem horas que tem que ser ele, né? Exato. Agora, uma curiosidade. Quando as pessoas vão fazer a tomografia ou a ressonância magnética, a gente entra dentro de um tubo. Sim, né? sim. Como faz? Porque tem muita gente que fica nervosa, não tem? Sim. Então, hoje, o que aconteceu muito com a radiologia, né?
Aliás, tudo que é de SADT, que são serviços de apoio ao diagnóstico e terapia. Então, endoscopia, broncoscopia, exames de métodos gráficos, né, Holter, mapa, e a radiologia como um todo, muitas vezes o paciente liga para uma central. Essa central são pessoas que estão ali preparadas só basicamente para marcar exame, né? E às vezes nem trabalham no hospital, tá? Às vezes tem central que é na Bahia e está marcando exame, sei lá, para aqui para São Paulo. Então tem essas situações. E a pessoa não sabe, na verdade, muitas vezes explicar esses detalhes, né? Então, hoje em dia, o paciente vai fazer o exame, ele recebe várias coisas escritas, né? Então, se ele não lê aquilo ali, às vezes ele nem sabe o que vai acontecer com ele. E isso gera uma angústia. Só nesse processo de agendamento, né? Liga e não consegue agendar. Aí, quando consegue agendar, não sabe direito o que vai acontecer e tal, né? Aí chega no dia para fazer o exame, olha lá um buraco que tem que entrar lá e, por exemplo, na ressonância faz barulho, né? Então, a pessoa entra lá dentro, tem que ficar 30 minutos parado dentro de um tubo, é frio, um lugar frio, né? Então, tem pessoas que não conseguem fazer o exame. E o único jeito é fazer com sedação. Então, a gente marca com o anestesista, faz uma sedação mesmo. Tem paciente que tem que fazer anestesia geral, senão não fica. Dependendo do tempo do exame, né? Exames muito longos, não adianta só dormir, né? Até porque quando a gente dorme, a gente ronca, a gente se mexe, né? Então, fica um exame ruim. Então, às vezes, tem que ser anestesia geral mesmo para a pessoa conseguir fazer. Eu tenho que fazer tórax, abdômen, pelve e crânio. Então, é um exame aí que vai demorar, às vezes, 1h30 de exame. Nossa, né? Então, não dá para fazer só com sedação, entendeu? Então, tudo depende do caso. Às vezes, é só um crânio mais rápido, dá para fazer uma sedação e pronto. Por outro lado, né, as empresas já perceberam isso. Então, hoje tem aparelhos que anulam o ruído. Então, você entra e você não escuta nada, sabe? Então, o ruído ele existe porque é uma radiofrequência, né, que está acontecendo ali, mas ele emite um som que anula o som do aparelho. Então, eles chamam de aparelho silencioso, né? Entendi. Então, aqui em São José ainda não tem, mas a tendência é começar a ter esses tipos de aparelhos. E tem os maiores também, não tem? Isso. Aí os buracos, né? A gente chama aquilo ali de gantry. Os buracos são mais largos. Então, hoje tem buraco ali de 70 centímetros, 60, 70 centímetros. Então, a pessoa se sente mais confortável, né? Antigamente, a maioria era tudo 50 centímetros. Então, imagina eu entro dentro, eu fico apertadinho, entendeu? Então, fora que ruim. Dá a impressão que não tem ninguém lá do outro lado. Né? Geralmente você fica ali, você acha que, né, esqueceram se de acontecer você, alguma né? coisa, o que vão fazer comigo, né? Então, existem serviços que ficam com uma música tocando, né, para a pessoa tentar relaxar e tal. Em várias situações, para várias pessoas funciona, para outras não. Tem gente que olha o aparelho, nem deita, porque é pânico, assim, fala, não vou conseguir fazer. Tem outros que tentam, entram lá e pedem para sair. Tem uma campainha, né? Então, essa é a dificuldade, mas isso acontece geralmente com a ressonância, tá? A tomografia, o tubo ele é mais estreito. Então nunca fica a cabeça e o corpo lá dentro. Entendi. Então você sai pelo né, buraco. você vaza, né, pelo buraco ali. Então a pessoa não tem essa sensação de estar fechado. Preso, né? Na ressonância não, que ela é um pouco mais comprida, então você entra lá dentro e fica lá dentro. Fora que tem uns que ainda colocam, parece um negocinho. No crânio, no né? crânio, O crânio né? sempre. A gente chama isso aí a bobina. Na verdade, só faz a imagem com aquilo na frente. E aí é mais claustrofóbico ainda, né? Porque você já entra dentro do buraco e ainda vem e coloca um negócio aqui na sua frente, né? Tem umas que tem um espelhinho assim, né? Aí você consegue ver lá para... Mas é ruim, não é uma sensação boa. Não. Tem um negócio disso daí que eu queria... Eu faço ressonância cardíaca com estresse farmacológico nos pacientes que precisam, né? Então a gente usa um medicamento que é um vasodilatador, que se a pessoa tem uma doença na coronária... Se ele ficar estressado, é isso? Isso, a gente consegue ver. Você simula o estresse? Simula o estresse, como se ele estivesse correndo, fazendo um exercício, né?
E é engraçado, porque tem gente que só de deitar ali, vamos supor, a pessoa entra, ela está com uma frequência de 70 e uma PA de 12/8. Hipotético isso. Tá. Aí ele entra ali dentro, a pressão já vai para 16/11 e a frequência vai para 110. Você não precisa nem colocar Eu o falo, medicamento. caramba, será que eu preciso fazer? Porque ela já está estressada, né? E na medicina nuclear, isso a gente pode fazer até um paralelo. Existem vários trabalhos falando de estresse mental, né? Então, às vezes, você passa um vídeo para a pessoa de uma situação que não foi boa, ou de algum acidente, alguma coisa que ela recorde de coisas que fazem mal para ela. E faz o teste provocativo baseado nisso, sabe? Entendi. Então, às vezes eu acho que a ressonância para alguns pacientes nem precisa. Nem precisa colocar nada. Porque eles já estão tão estressados. E o contraste que você coloca, que é aplicado? Isso é uma outra coisa que gera muita dúvida, assim. E eu vou falar, quando eu fiz residência, a gente fazia contraste, muitas pessoas passavam mal com contraste, sabe? Ele é feito do... Iodo, na tomografia iodo e na ressonância gadolínio, né? O que passa mal, geralmente, é o do iodo, né? E as pessoas, na grande maioria delas, sentem náusea, vontade de vomitar ou até vomitam mesmo. Seria aí o principal reação. E outras urticárias superficiais, uma assim, alergia sabe? mesmo, Uma né? alergia de pele superficial. Por isso que naquele questionário tem alergia a camarão, Isso. Então, e essa é uma pergunta que ela é complicada, porque hoje já é provado que não tem relação nenhuma à alergia. E eles colocam lá no questionário. Virou assim, como que se fala? Usual. Mas, na verdade, o que a gente precisa saber da pessoa é se ela é uma pessoa alérgica. Não importa se é camarão, eu coloco o perfume e tenho alergia, eu uso brinco e tenho alergia. Essa pessoa é alérgica, entendeu? Entendi. Aí é a mesma coisa do que quem tem alergia alimentar a qualquer outra situação. Porque a pessoa alérgica ela pode, então, ter uma reação alérgica exacerbada ali, né? Por outro lado, os mais graves, né? Tem tempo que eu não vejo, assim, porque hoje em dia os contrastes ficaram muito puros. Então, é raro. A gente faz num hospital, por exemplo, assim, 60, 70 exames com contraste por dia, assim. Então, é uma quantidade muito grande e não acontece nada, tá? Então, agora, quando acontece, geralmente, os mais graves é naquela pessoa que não sabe de nada, não te informa nada, nunca teve alergia nenhuma e a primeira reação alérgica vai ser com o contraste, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para atender essa pessoa sempre preparado a ter. Da forma mais rápida possível. Tá. Isso que, na verdade, a gente consegue fazer ali na hora. E a reação é uma reação alérgica forte mesmo? Então, a maioria, quando tem alergia, ela é uma reação leve, né? Tem esse outro lado também, né? Agora, quando é uma reação grave, a gente tem toda a estrutura para poder atender e, pelo menos, vamos supor, se é numa clínica, levar para um hospital, ou se está dentro do hospital mesmo, já ter o melhor tratamento ali na hora, sabe? Mas é o risco do exame, ainda continua sendo isso raríssimo, né? Hoje em dia é bem raro. Mas eu lembro, né, na minha residência, fazendo urografia excretora, que é um exame que hoje em dia faz muito pouco, né? Faz mais em criança, para estudo de anomalia congênita, assim, sabe? Mas para adulto já não faz mais. Mas tinha um contraste na época que a gente injetava, eu tinha certeza que a pessoa ia passar mal. Então eu já avisava, eu vou fazer, você vai sentir isso, mas fica nessa posição que eu vou ter que fazer o raio-x, né? Mas hoje em dia porque não. Os contrastes não eram tão puros. Não eram bons, não eram bons. Então assim, a gente está falando aí de 23 anos aí de mudança. Hoje em dia os contrastes é raro. Quando acontece alguma coisa, a gente já separa o lote, a gente já faz toda uma triagem, porque alguma coisa tá diferente errado, ali naquela... Entendi. Muito bom. Que legal. Assim, a gente combinou de falar de radiologia, tem tanta coisa legal, né, para falar. Então... Coisas interessantes que a gente não sabe, né? Eu assim, minha família é de médicos, né? Eu entrei na faculdade para fazer cirurgia, né? Seu Aliás, pai é cirurgião, meu pai é cirurgião, minha mãe é anestesista.
E com o tempo a radiologia me conquistou, assim, sabe? Então, hoje em dia eu tenho plena convicção que a radiologia ela é fundamental para qualquer área da medicina, assim, né? Então, uma coisa que eu tenho visto, né, presenciado, igual lá no começo eu falei para você que houve uma ultra super especialização na radiologia. Hoje em dia eu percebo, até nos grandes centros, em todos os lugares, o pessoal buscando já o médico de formação mais ampla. Mais geral. Bom, né, capacitado e bom, com uma formação ampla. Porque é isso que as pessoas buscam, é isso que vai dar um andamento melhor dentro do serviço. Então, se você tem um médico que faz ultrassom, tomografia, ressonância e dá laudo de raio-x, pô, esse médico ele consegue ter um tempo maior de dedicação àquele serviço e ele consegue conversar com o paciente que fez todos os métodos, né? Então, você consegue ter uma resposta muito mais homogênea em relação à doença, por exemplo, né? E por outro lado, hoje em dia, vai vir a inteligência artificial, né? Vai vir outras coisas. Tem gente com medo, por exemplo, de fazer radiologia, porque medo de não ter mais... foi falado que vai acabar a radiologia, né? Então, assim, e eu já vejo o contrário, eu já vejo o radiologista hoje em dia tendo muito mais capacidade de interagir, de discutir os casos. Por quê? Se a inteligência artificial vier mesmo, né, e conseguir fazer o que ela se propõe a fazer, vai ter tempo para eu discutir o caso, para eu ver que hoje em dia, às vezes, você não tem tempo, né? porque de você tanta está coisa ali... que tem que fazer, né? Tanto que a maioria das pessoas vai fazer exame, né? Eu tô indo fazer exame. Você nem sabe quem é o médico que vai dar o laudo do seu exame, né? Então, eu acho que com o tempo isso vai modificar. As pessoas vão querer saber quem é o radiologista que vai ver aquela imagem, né? Por quê? Que é super importante, né? Exato, qual é a formação que ele tem, por que ele tá vendo, por que ele tá falando aquilo. Ou vai querer até ter uma consulta com o radiologista. Né? Eu tive com uns amigos que fizeram pós-doutorado comigo. Hoje em dia tem clínicas de radiologista que atende. Você leva seus exames para ele junta aquilo ali, cada um, sei lá, fez exame num lugar e cada laudo fala uma coisa não chega a um consenso, e ele vai e te explica, ó, isso daqui é por causa disso, te emite um relatório, um parecer. E isso tem modificado bastante, assim, porque tem gente que acha que, não, então eu vou fazer mais um exame. Na verdade... às vezes o importante é quem está laudando, né? Exatamente. Não é o exame em si, né? E as pessoas estão entendendo isso mais hoje, né? Porque no começo vou comprar aparelhos de alta tecnologia, vou ter computadores excelentes, então o investimento nesses últimos, 20 anos... Foi muito em aparelho e em tecnologia. Agora eu já estou vendo uma mudança. Poxa, eu preciso ter um médico capacitado e com uma visão, às vezes, mais humanista, né, que vai dar atenção não só para o paciente, mas também para os outros médicos, né? O radiologista é o médico dos outros médicos, né? Então, é com ele que ele conversa, né? Com ele que ele conversa, exatamente. Vai operar qualquer coisa baseado num laudo que foi dado. Às vezes, coisa mais importante do que isso, né? Às vezes tem convênio que não deixa o cirurgião pedir lá um material tal, né, se não tiver escrito no laudo, entendeu? Então a radiologia hoje não tem jeito, tudo passa por ela de uma forma ou de outra, assim. Obrigada, Marcelo. Nada. Adorei nossa conversa. Tá convidado para vir outras vezes aqui. Opa, pode ter certeza que eu venho. Tá bom. Obrigada, viu? Nada, obrigado a você. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.